Fala pessoal, aqui estamos em mais um vídeo, continuação daquele primeiro vídeo que eu expliquei para vocês do IPDA. E aqui eu quero dar um norte para vocês, que é o mapa de liquidez, como a gente vai abordar os próximos vídeos do canal. Eu não vou entrar em detalhes de como mapear a liquidez no gráfico nesse vídeo, mas é mais para você ter uma base racional para ver como é que a gente vai trabalhar ao longo dos dias e ao longo dos vídeos como vai ser estruturada a ideia geral por trás das operações, tá? Então, dando sequência nesse segundo vídeo, que é o mapa de liquidez. Então, para a gente estruturar a explicação, vamos organizar o mapeamento das regiões de interesse institucional em duas etapas principais, que é a regiões de interesse institucional e o objetivo de liquidez dos IPDA. As áreas de interesse são Order Blocks, que é o último candle significativo antes de um movimento direcional forte, especialmente se esse movimento gerou um FVG, ou uma ineficiência de preço. Preferencialmente uma análise feita nos 15 minutos ou o gráfico de 1 hora são mais relevantes, eles têm mais força, né? E se acompanhado por quebra de estrutura, ou seja, uma quebra de um fundo topo válido, são ainda mais relevantes. Os liquid pools, que é topo ou fundo de liquidez de stop hunts, que a gente falou no primeiro vídeo que os IPDAs buscam esses níveis justamente para encontrar uma contraparte para fazer entrega de preço. Então, topo de swing low, fundo de swing high, stops escondidos de trade de varejo. Topos e fundos alinhados indicam acumulação de ordem stop. Fechamento do dia anterior, que é um ponto onde pode haver ajuste de posições institucionais. Todos esses pontos são relevantes para captura, para entrega de preço, para acumulação, para alvos dos IPDA. As máximas e as mínimas do dia também são relevantes, porque elas apresentam a acumulação ou a distribuição do institucional, muitas vezes usadas para varrer liquidez antes de uma entrega de preço eficiente. A máxima e a mínima da primeira hora do pregão, como a gente vai usar muito aqui nesse canal a interpretação do índice futuro. Então a primeira hora ela se torna muito relevante, porque é uma hora onde o algoritmo trabalha bastante, antes da abertura do mercado à vista e antes da abertura do mercado americano. Então essa primeira hora ela define a faixa de liquidez, que vai ser usada por algoritmos como referência para na manipulação de preço. Também no índice ele é muito importante os gaps de liquidez, que são gaps da abertura do mercado, que é a área de interesse também. Se houver um gap, pode se tornar um alvo para o preço retornar e capturar a liquidez do gap. Região de equilíbrio, desbalanço do preço, usada pelos IPDA. E região de POC, que a gente vai analisar de uma estrutura onde tem maior volume concentrado. Esse POC, esse ponto, ele pode atuar como imã de preço para novas movimentações e o ponto onde houver maior volume negociado dentro da estrutura também pode ser um ponto onde pode ser um bloqueio do preço para uma retomada do movimento. E como identificar os objetivos de liquidez dos IPDA? Aqui basicamente é a liquidez onde você monta a sua posição. Você vai ter uma liquidez contrária onde você vai estar fazendo a entrega dos preços, vai estar fazendo o fechamento do trade, vai estar fazendo suas parciais, justamente em pontos de liquidez contrário ao movimento que você entrou. Após mapear as regiões, o próximo passo é entender os possíveis alvos dos IPDA com base na entrega de preço. E os possíveis alvos são os Fair Value Gaps, como alvo potencial. Um Fair Value é um espaço de preço ineficiente, geralmente revisitado pelos IPDA. Normalmente eles fecham essa ineficiência até o ponto de 50% desse Fair Value Gap. Se o preço está acima de um FVG, ele pode buscar esse ponto para preencher a deficiência antes de continuar o movimento. Se o preço está abaixo, ele tem o mesmo significado, tá, pessoal? Então, se ele está abaixo, ele tende a vir para cima para fechar essa ineficiência e continuar o seu movimento. As regiões de liquid pools, que são também alvos de liquidez, que são uma renovação de máxima ou renovação de mínimo,
Se o preço, digamos que o preço está limpando uma liquidez de topo, ele pode vir fazer a entrega dos preços numa liquidez de fundo, um exemplo. Topos de fundo nivelados também funcionam como ímãs, pois concentram stops de players, tanto institucional, banco, varejo, seja onde estiver liquidez, os IPDAs vão ser atraídos para lá. As zonas de expansão e retração. Aqui a gente vai falar um pouco mais da utilização do Fibonacci, principalmente em níveis OTI, que é o Optimal Trade Entry, que é uma parte mais refinada de uma região de prêmio ou desconto. Em movimentos institucionais geralmente seguem retrações entre 62% e 79% da última perna de impulsão antes de seguir o fluxo. Então, basicamente é isso, pessoal. Nesse segundo vídeo, quero que você retorne o vídeo, olhe de novo quais são as marcações que a gente vai fazer ao longo dos dias e como usar essa análise na prática, né? Então, a gente sempre vai fazer, antes de cada sessão, a gente vai marcar os order blocks, que são regiões de liquidez, que geraram ineficiência de preço, as zonas de liquid pools, que é máximas e mínimas, topos relevantes, fundos relevantes, e os fair value gaps nos gráficos de 15 minutos e 1 hora, principalmente nos 15 minutos, digamos, ao longo dentro da semana, no gráfico de índice, ou se for um pouco mais de tempo que o preço está se movendo, a gente vai também identificar os pontos de 1 hora, que a partir de uma semana ou 2 semanas está de bom tamanho para o índice futuro. Nós vamos identificar a máxima e as mínimas do diário e da primeira hora do pregão. A gente vai analisar o ponto de fechamento do dia anterior e os gaps de abertura. E durante a sessão, também vamos apresentar para vocês observar se há uma indução de liquidez nesses níveis mapeados. A gente vai aguardar um trigger de entrada, como o fechamento de ineficiência ou quebra de estrutura no minuto. A gente vai definir alvos da entrega dessas operações, observando onde os IPDA podem direcionar o preço. Ou seja, então esse aqui é um vídeo introdutório de tudo aquilo que eu vou apresentar para vocês ao longo desse canal. Espero ter sido claro, pessoal. Então, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu creio que vídeo após vídeo a gente vai melhorar um pouco a abordagem, vou melhorar um pouco a explicação e creio que a gente vai ter sucesso junto no mercado de trade, principalmente no índice futuro, onde eu mais opero. Um forte abraço e até mais.